teve uma filha que falou meu pai corajoso. Eu lembrei da historinha da Alice, de 5 anos. A professora perguntou: Alice, quem que é seu super-herói? Ela disse: meu pai. Que legal, Alice. Por que ele é seu super-herói? Porque ele é muito corajoso. Mas o seu super-herói tem medo de alguma coisa? E ela diz: da mamãe. Todo filho tem que saber enxergar um pai corajoso para enfrentar o mundo e ao mesmo tempo sábio para respeitar a mamãe, né? E é uma verdade. Convido vocês para orarmos mais uma vez. Grandioso e eterno Pai, obrigado, Senhor, porque aqui estamos, porque o Senhor é o nosso grande e perfeito Pai, que nos dá o teu perfeito amor, que nos dá tudo que precisamos, que nos aceita como filhos, caminha conosco nesse momento. Que o Santo Espírito esteja aqui conosco, em nome de Jesus. Amém. E nós vamos falar o Pai que todos nós precisamos. E lá em Romanos 8, 15, 16 vai dizer o seguinte: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica que o nosso espírito que somos filhos de Deus. A maneira como fomos tratados por nossos pais pode influenciar nossa história, mas não determina o nosso destino. Existe um pai perfeito, capaz de curar aquilo que os pais imperfeitos deixaram nos filhos, deixaram em nós. Vivemos tempos onde a figura paterna, a figura do pai tem sido desconstruída, descaracterizada e muitas vezes diminuída a sua importância dentro da família e da sociedade. Criou-se um arquétipo do pai bobão, como a gente pode ver nesses desenhos animados. É recorrente vermos em filmes, séries, novelas e em desenhos o pai ser infantil, desastrado, intelectualmente inferior, incapaz de cuidar dos filhos sozinho, irresponsável, e muitas vezes o pai é o motivo de piada dentro da própria casa. Por muito tempo, a cultura combateu o pai autoritário. Antigamente era para combater esse tipo de pai, o autoritário. E agora, ao invés deles colocarem a figura de um pai emocionalmente saudável, equilibrado, um pai firme, mais centrado, não. Eles mudaram e agora colocaram a figura de um pai bobão. Esse é o arquétipo agora que é construído, né, na nossa cultura. E exemplos disso são Homer Simpson, o pai aí da família da Family Guy, o pai da Peppa Pig, e que ajudam a popularizar esse tipo de pai, né? Como o membro mais incompetente da família. Eles retratam a figura do pai como desastrado, ingênuo, acima do peso e sendo um motivo de piada. E uma figura que não representa uma autoridade como a gente se espera que o pai tenha. Tanto é, tem um jargão, papai bobinho, né? A frase que se usa. Então, desconstruir a figura do pai terreno é também uma estratégia para desconstruir na mente humana a imagem do pai celestial. Quando você ouve a palavra pai, o que você sente? Porque pode variar aqui para cada pessoa. Tem pessoas que vão sentir gratidão, amor, proteção, outras não. Talvez você não tenha tido um bom exemplo de pai. Talvez você nem tenha conhecido o seu pai. Então veja, para cada um pode ter um sentimento diferente. Eu costumo dizer que tem 3 tipos de orfandade: o pai que morreu, o pai que foi embora, que abandonou o lar, e o pai que está ali fisicamente, mas emocionalmente ele não está. Ninguém chega à vida adulta sem ter sido afetado de alguma maneira pela forma como recebeu
ou deixou de receber amor, proteção, cuidado, orientação, carinho e validação dentro de casa. Grande parte do que há de melhor e de pior em nós começou na infância dentro de casa. Que imagem do seu pai você carrega dentro de você? Porque existe um perigo espiritual profundo aqui. Às vezes conhecemos Deus pela Bíblia, mas ele emocionalmente nos relacionamos com ele a partir da experiência que tivemos com o nosso pai terreno. Se meu pai era ausente, eu posso imaginar que Deus é um Deus ausente. Se o meu pai só aparecia para me corrigir, eu posso enxergar que Deus todo o tempo quer me corrigir. Se eu precisava performar para alcançar o amor ou a validação do meu pai, eu posso agir da mesma forma hoje, tentando buscar uma alta performance no mundo espiritual para que meu pai me aceite, meu pai celestial. Se meu pai quebrava promessas, ele falava algo e não cumpria, eu posso enxergar Deus da mesma forma, um Deus que não cumpre as suas promessas. Mas Deus não deve ser interpretado à luz do nosso pai terreno. Mas às vezes nós o interpretamos dessa forma, de maneira até inconsciente, a partir daquilo que nós vivemos, experimentamos e vivenciamos com o nosso pai terreno. Achei interessante que a doutora Vanessa, que pregou sábado passado, inclusive uma mensagem incrível, ela disse o seguinte: olha, eu não tive a presença do meu pai, mas aos 8 anos de idade eu li a Bíblia inteira e lá eu encontrei um pai. Na palavra de Deus, nós temos exemplos de pais que deixaram legados saudáveis, temos outros com virtudes, mas falhas graves, e pais que deixaram marcas destrutivas. Alguns exemplos de boa paternidade: Jó intercedia espiritualmente pelos seus filhos, Josué, da famosa frase, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Abraão, apesar de suas falhas, foi chamado por Deus para conduzir seus filhos nos caminhos do Senhor. Jairo, diante da dor da filha, deixou posição e orgulho de lado e procurou Jesus e suplicou por ela. E José, pai terreno de Jesus, protegeu, sustentou e obedeceu a Deus para cuidar do filho que lhe havia sido confiado. E pais com boas qualidades, mas falhas importantes. Isaac amava seus filhos, mas seu favoritismo por Esaú contribuiu para uma família dividida e competitiva. Jacó amava profundamente seus filhos, mas repetiu o padrão de favoritismo, privilegiando José e alimentando ciúmes nos outros irmãos. Davi foi um grande homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, mas demonstrou passividade diante de graves conflitos entre seus filhos, além de terem condutas, que também trouxe consequências para sua família. Samuel foi fiel como profeta, porém seus filhos não seguiram seu exemplo e se corromperam. E temos exemplos de péssimos pais também na Bíblia. Eli conhecia os pecados graves dos filhos, mas não exerceu a autoridade necessária. Saul, sua obsessão pelo poder e seu conflito com Davi chegaram a ponto de ferir sua relação com seu filho Jonatas. Acabe, seu legado espiritual ajudou a perpetuar idolatria e afastamento. E Manassés levou sua família e seu povo à idolatria e chegou ao extremo de sacrificar o próprio filho. Um mau exemplo de paternidade está lá, vocês podem acompanhar em 1 Samuel 2, a gente vai ler um texto, mas é de quem? De Eli. Ele não é apresentado simplesmente como um homem perverso. Esse é justamente o ponto, porque ele era sacerdote. Eli conhecia a palavra, ele ia à igreja, ele conhecia, ele era um homem que tinha cargo, podia ser um como nós que estamos aqui, não é? Trabalhava no templo, ele sabia distinguir o certo
do errado, mas seus filhos, Ofni e Finéias, estavam completamente corrompidos. 1 Samuel 2:12. Vamos ver o que diz nesse texto. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Eli sabia, ele ouviu o que seus filhos estavam fazendo. Chegou a confrontá-los verbalmente, mas não exerceu a autoridade necessária para detê-los. Por isso, Deus declara em 1 Samuel 3, versículos 13: porque já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele os não repreendeu. Aqui está a verdade dura. Amar um filho não é apenas acolhê-lo ou fazer todas as suas vontades. É também ter coragem de confrontá-lo e repreendê-lo. Presença sem direção não leva a lugar nenhum. Serão É, é como todos estiverem perdidos dentro de casa. E você pode desenvolver 4 ausências. E preste atenção caso você esteja desenvolvendo alguma delas. A primeira é o pai fisicamente ausente. Pai que só quer saber do trabalho, ou o pai que abandonou a família, ele nunca está ali fisicamente. O pai emocionalmente ausente. Está dentro de casa, mas não está disponível nunca. O filho nunca tem acesso ao coração do pai. A terceira ausência é o pai espiritualmente ausente. Ele provê alimentos, provê roupas, mas terceiriza para a igreja, só deixa a cargo da mãe a responsabilidade espiritual, terceiriza para a escola, vou colocar no colégio adventista e está tudo certo. Não, é responsabilidade sua como pai, ser o sacerdote do lar, e isso envolve também estar presente espiritualmente. E 4, é o pai que perdeu sua autoridade. Ele ama tanto o filho que ele não se posiciona como uma autoridade. Veja, o pai ele deve exercer sua autoridade sem ser autoritário. Autoridade é uma coisa, autoritarismo é outra coisa. E aí, Deuteronômio 6 e 7 vai falar que nós devemos ensinar os filhos e falar das coisas de Deus assentados com eles na sua casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao se levantar. Então, veja, a Bíblia coloca a formação espiritual dos filhos dentro da rotina de casa. E você, como pai, compra a escola sabatina para o seu filho, ora com eles, ora por eles. Então, nós precisamos refletir como nós temos sido espiritualmente como pais. E um bom exemplo, já caminhando para o final, José, pai terreno de Jesus. A Bíblia não registra, pessoal, uma única frase de José. José disse isso, mas registra repetidamente suas atitudes. E aí eu escolhi José por conta disso. José nos ensina que paternidade não é principalmente discurso, mas é justamente presença, proteção. Os filhos estão nos observando o tempo todo, né? É obediência. Então, quando José descobre a gravidez de Maria, ele podia expô-la. Falar, não, né? Ele não, ele em silêncio, ele se retira, mas até que vem a voz e diz: não temas receber Maria como tua mulher. O que que ele faz? José obedece. Quando Deus diz: levanta-te, toma o menino e sua mãe foge para o Egito, José obedece. Veja, José é um homem que faz como assim diz o Senhor. Quando Deus manda voltar, ele volta. José protege, batalha, trabalha, conduz. E existe algo belíssimo. José não era o pai, biologicamente falando, de Jesus. E mesmo assim, José assume responsabilidade por uma criança que biologicamente não era sua. Isso amplia essa mensagem para quem está aqui, que às vezes são padrastos, avós, pessoas que cumprem esse papel sacerdotal na vida
dos filhos de outras crianças que não são suas biologicamente, e sua responsabilidade também é grande nesse sentido. Então, veja, paternidade é muito mais do que gerar uma vida, não é? É assumir responsabilidade por uma vida. Mas entenda uma coisa: até o melhor pai é imperfeito. Quando a gente olha para Abraão, chamado pai das nações, o pai de multidões, Abraão também cometeu os seus erros. Ao mesmo tempo que isso não deve ser justificativa para sermos pais negligentes, é importante entendermos que jamais seremos pais perfeitos. Eu erro o tempo todo. O tempo todo eu estou pedindo perdão para o Nicolas, às vezes eu excedo, às vezes eu falo de uma maneira que não deveria, às vezes eu estou consultando ao Senhor, pedindo orientação, mas é importante entendermos que Deus nos capacita para essa missão. Não é por nós mesmos, é o próprio Senhor. O próprio José apontava para alguém maior. Todo pai humano falha. Alguns falharam pouco, outros falharam profundamente. Alguns estavam presentes, mas erraram tentando acertar. Outros realmente abandonaram suas responsabilidades. E talvez exista alguém ouvindo aqui que passou a vida esperando do pai o que nunca recebeu. Um abraço. Como é bonito ver os meninos da idade que estão ali, os filhos do Jefferson, que eu também me emocionei, e falar o que falaram para o pai. É sinal de que esse pai venceu na vida. E veja, em nenhum momento as crianças falaram o seguinte: eu lembro do presente, do carrinho que meu pai me deu, mas eu lembro de momentos que eu passei com meu pai. Isso não tem preço, gente. E tem gente que escolhe não viver isso, porque é uma escolha. Tem gente que tem filhos, ter filhos qualquer um pode. Agora, ser um pai presente é uma escolha que nem todo mundo faz, mas deveria. E a maior crise hoje da humanidade não é política nem financeira, é uma crise de paternidade. Talvez você nunca receba do seu pai terreno aquilo que você sempre desejou, mas você precisa entender que continua sendo filho amado e filha amada. A paternidade a paternidade perfeita só vem de Deus. E eu finalizo com a história que vocês já conhecem, né? Do filho pródigo. Saiu o filho, é como se fosse pedir uma herança, é como se fosse, ó, pai, morra e me dá o dinheiro aí. Eu não quero você, eu não quero a sua presença, eu quero só aquilo que você tem financeiramente falando para me dar. E esse filho sai. Mas o pai, ele continua esperando o filho, até que ele percebe que o filho está voltando. E é interessante que na passagem fala o seguinte: o filho, caindo, porém, em si, ele volta para casa. Talvez, será que tem alguém aqui que precisa cair em si para voltar para casa, para os braços do pai? Porque você tem um pai te esperando. O pai vai correndo até o filho. E naquela cultura, um homem idoso e respeitável não costumava correr daquela maneira. Para correr, teria que levantar suas vestes, expondo-se à humilhação. Mas aqui é assim que o pai nos recebe de volta. Quando você fala, eu quero voltar, pai, o pai sai correndo de braços abertos para te receber de volta. E o filho mais velho? O filho mais velho estava dentro da igreja. Ele talvez poderia ser como nós aqui, né? Ele nunca saiu de casa. Ele obedecia, trabalhava, servia, mas quando o irmão volta, ele diz: há tantos anos que te sirvo, meu pai. Perceba a linguagem. Ele morava como filho, pensava como servo. E isso é um profundo reflexão aqui para nós na igreja. É possível estar dentro da casa do Pai e ainda não conhecer o coração do Pai.
Porque Deus quer tanto o filho que fugiu, quanto o filho que ficou sem compreender o seu amor. Deus não está interessado em perdoar seus pecados, ele quer restaurar a sua identidade. E antes de você ser pai, você é filho. Isso é muito importante você entender. E qual que é o nosso papel? Discipular os nossos filhos. E sábado passado eu saí para entregar livros com o Nicolas. E eu vou saber se eu venci na vida como Jefferson. Se meu filho, ele entender que o amor de Deus é maior do que o meu amor por ele. E que a sua responsabilidade é também levar outras pessoas ao Senhor. Essa é a missão de todo pai. Porque é nosso papel discipular nossos filhos. Como pai, devemos preparar nossos filhos para essa vida, mas principalmente para a eternidade. Fui entregar livros missionários com meu filho e veja o que aconteceu. No começo ele estava tímido e só me observando, até que ele decidiu agir também. Pegou um livro na mão e começou a oferecer às pessoas. Ele aprendeu que nem todos aceitam o presente. Foram muitos nãos. Mas ele não desistiu. A cada recusa, ele simplesmente seguia para a próxima pessoa, com o mesmo sorriso e a mesma disposição. Orou pelas pessoas, levou paz e esperança. Espero que ele tenha aprendido essa grande lição, que devemos continuar mesmo sem a aprovação de todas as pessoas, que nossa responsabilidade é semear e o resultado pertence a Deus. Há poder em quem age. Há ainda mais poder em quem age em nome de Deus. Não há limites para o que Deus pode fazer. Quando alguém se coloca à sua disposição, você praticamente sozinho distribui mais de 120 livros. O papai estará sempre aqui para te dizer que você é capaz e dê sempre o seu melhor, não para agradar a homens e sim ao Senhor. Filho, pode vir aqui dar um abraço no papai?